Lucas 17, o verso 11, glórias a Deus. 17, verso 11, vou ler, os irmãos acompanhem, e no momento a igreja lerá um versículo. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram, verso 15 e o verso 16, bonito, lê a igreja, 1, 2, 3. Respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Ontem já eu estava olhando essa mensagem, essa palavra, e eu achava que a fé, no momento, era só para trazer o que nós precisamos. Mas não é, a fé também gera salvação para as nossas vidas. Então, se você tem fé em Deus e crê na salvação, tome seu assento dando glórias a Jesus. Eu quero ser bem breve. Eu estou cansado, junto com o corpo de obreiros dessa casa. Nós estamos num compromisso que antecedeu ontem e hoje. Agradecer aos intercessores, os irmãos que estão numa campanha de noite, de madrugada, no monte, na casa, na igreja. E o que aconteceu ontem ali foi da permissão de Deus, mas através desses anjos do Senhor, dessa casa que ora, se posiciona e busca em Deus. E ontem o Senhor nos presenteou com a presença dele ali na igreja sede, foi tremendo. Hoje de manhã, consagração, foi uma bênção também, um combustível para nós continuarmos. Eu vou dizer isso porque tem pessoas aqui que vieram para ouvir. O Espírito Santo te trouxe. De vez em quando você sente que a respiração some, por mais que você puxe o ar, não é o suficiente para oxigenar o seu sangue. E você pensa que vai infartar, acha que a pressão que está alta, a glicemia baixa. Você vai em busca de um aparelho para medir a pressão, vê tantas coisas, mas eu quero te dizer que isso é pressão do adversário para te tirar do rumo, do alvo e do propósito de Deus. E essas coisas não passam com médico, e deve fazer isso, caminhada, emagrecer, fazer dieta, mas essas coisas não terminam com isso aí, porque é o adversário querendo finalizar a sua história, porque Deus tem um projeto com você, e no seu projeto, no meu, que já era para começar falido, tem uma assinatura de um engenheiro, o engenheiro que construiu todas as coisas, o universo, o planeta e tudo quanto nele há, e nós ainda não descobrimos todas as coisas. Foi ele que fez antes, faz agora e fará depois. Eu vou ousar em dizer que você vai dar certo, só porque Jesus assinou embaixo, só por isso. Se não fosse, não daria. Glórias a Deus. Eu estou cansado mesmo, e eu ia mandar a irmã Vaninha pregar hoje, mas eu falei um negócio com Deus, ela demorou ali atrás, e eu sei que estava orando por mim, então eu vou ministrar hoje e ela outro dia. Eu tenho prazer em ouvir os vasos dessa casa. A irmã Célia pregou uma palavra esses dias que me tirou da rota e levou para a rota certa de Deus. Quarta-feira o irmão Marcos pregou aqui na igreja, e eu estou agradecendo a Deus, como Deus está fazendo coisas aqui nesse lugar, como Deus está agindo nessa casa. Esse texto aqui vocês conhecem muito, eu mesmo já preguei várias vezes, e só Lucas vai dizer isso. Nós temos assim às vezes uma visão de todos os evangelhos sobre um assunto. Desse não, a gente só tem de Lucas, e Lucas é médico, é um homem que estudou.
Lucas não é discípulo de Jesus, é de Paulo. Lucas não conheceu Jesus, mas assim ele é tão tomado pelo Espírito Santo que vezes a gente lê Lucas e dá a impressão que ele estava do lado de Jesus, que ele ajudava Jesus. Dá a impressão que quando Jesus, por exemplo, está no barco atravessando e tem uma tempestade, Jesus está dormindo, só para ver o que causa no coração e na fé dos discípulos. E não está Lucas ali, mas dá a impressão que Lucas é um dos remadores, né, que está sentado ali. Não está. Esses dias eu, num diálogo assim de 2-3 dias com a Stephanie a respeito da palavra de Deus e debatendo no bom sentido, ela disse: não, pai, não fala isso para mim que eu me desvio. Eu não acredito que isso não aconteceu com esse homem, não estava lá. Eu disse: não estava. E ela falou assim: eu li a Bíblia inteira já umas 2 vezes e lá li esse texto várias vezes e eu não percebi isso. Eu falei: eu também não, mas o Espírito Santo contou para mim nessa madrugada e eu fiquei com a boca aberta, por isso que eu estou te falando. Então esse texto é um desses aqui. Vai dizer assim que Jesus, ele está indo para Jerusalém, mas ele vai passar na Samaria e na Galileia. Primeiro ele vai passar em Samaria, depois na Galileia. Irmão, Jesus nunca passa infundadamente num lugar. Ele conhece tudo e todos, ele conhece a mente, o pensamento, a intenção, o coração. Então Jesus, ele passa em determinado lugar para fazer uma obra, para o nome de Deus o Pai ser glorificado e o Espírito Santo agir na vida do ser humano. Em algumas ocasiões Jesus só passa uma vez num lugar e não passa mais. Por exemplo, eu acho interessante, sempre Jesus está indo para Jerusalém. E um dia indo para Jerusalém, a última viagem dele para Jerusalém, porque está perto da festa da Páscoa e ele vai parar na cruz, é o 3º ano do seu ministério. Jesus passa em Gadara antes. E quando ele passa, ele vai fazer um milagre ali. Então uma gratidão tão grande na vida de um homem, que desde a mocidade, ou quando ele era criança, o texto relata isso, o espírito maligno tomou posse, irmão Rodrigo, daquela vida, e ele fazia coisas inacreditáveis, e nenhum cárcere podia prender, nenhum delegado, nenhum guardião da guarda pretoriana podia segurá-lo. O texto vai dizer isso, ele arrebentava tudo. Mas um dia, quando Jesus chega, o espírito maligno na boca dele diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, ainda não é tempo de você vir aqui mexer com nós. Aí Jesus disse assim: sai dele. Irmão, não precisa de uma festa de cidade estourando rojão das 11h30 até meia-noite para Jesus aparecer para a sua vida. Precisa você ter fé que Ele está aqui nessa noite e o impossível vai acontecer. Tem uma gratidão tão grande no coração daquele homem de Gadara que ele disse assim: eu quero servir o Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu vou acompanhar o Senhor para o resto da minha vida, porque o Senhor me libertou de um lugar, de uma coisa, de uma situação que ninguém podia me tirar. Prazer da minha vida vai ser te seguir, te adorar agora, Senhor. E sabe o que Jesus fala para ele? Irmão, imagina Jesus falando um não. A gente procura ele pelo sim, mas aquele homem vai ouvir um não de Jesus. Diz assim: não vai, você não vai me seguir, você não vai atrás de mim, você não vai para Jerusalém, você precisa ficar em Decápolis, aqui em Gadara. Por que, Jesus? E você não entende. Aquele homem não entendeu no começo, mas depois de um tempo, ele falava a língua daquelas 10 cidades, e ele glorificou a Deus para aquelas 10 cidades, e o nome de Jesus foi reconhecido naquelas 10 cidades, e o Senhor levou salvação para mais de 10 cidades. Agora deixa eu falar um negócio, irmão, você estava numa caverna de lodo tão lisa e tão grudenta que não dava para sair de lá nem com um guindaste. Aí Jesus foi lá, estendeu a mão, tirou, lavou, limpou, honrou, abençoou. Ele tirou os palavrões da boca, colocou um hino de adoração no nome dele.
Jesus tirou toda a má companhia, colocou entre príncipes e sacerdotes que está do seu lado. Jesus tirou aquela corrente, aquele pingente. Jesus tirou aquele crucifixo. Jesus tirou aquele cabelão gadeia. Jesus tirou toda a má companhia, te colocou na presença dele. Será que sai da sua boca uma palavra de gratidão? Será que sai da tua boca nessa noite um glória, um aleluia, um obrigado? Será que sai das tuas mãos palmas ao Rei da Glória? Será que sai dessa igreja por gratidão, da onde Deus te tirou e aonde Ele nos inseriu e colocou? Glória seja dada ao teu nome, Pai. Passou primeiro na Samaria, depois na Galileia. Irmão, Jesus insiste em passar em Samaria. Glórias a Deus. Mas a Samaria é um lugar que não deve entrar nenhum judeu. Por quê, pastor? Porque em 2 Reis 17, o rei da Síria é Salmaneser, e ele faz assentar dentro de Samaria, ou seja, território dos judeus, povos de 5 outras nações estrangeiras, lá da Síria. Coloca gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Servarvaim. Ele disse assim: fica aqui, toma conta desse lugar, é de vocês agora. Mas e os judeus e os hebreus? Eles perderam. Eu agora é que mando aqui. Salmaneser disse isso, o rei da Síria, na ocasião que Acais era rei de Judá, e Samaria a capital de Judá, e Oséias reina em Israel. Salmaneser toma o domínio do território judeu, porque os hebreus esqueceram-se de Deus. Eles se corromperam com idolatrias, com outros deuses. Eles se renderam a Astarote, a Balaíns. Eles se renderam a postes ídolos. Eles se esqueceram do Deus que os escolheu, e através de Abraão tinha toda uma história com eles. Eles se esqueceram que Deus previamente disse assim: esse povo que eu vou criar vai se esquecer de mim, vai virar as costas para mim, vai me adorar com os lábios, podem até ir num culto de domingo na igreja, mas eu estou longe do coração deles. E eles vão ter que ficar em nação estrangeira 400 anos, durou 430, Deus disse assim, mais de 400 anos, mas depois eles vão se lembrar, vão se ajoelhar, eles vão adorar, e eu vou perdoar, eu vou voltar, eu vou resgatar, eu vou tirar de lá. Eu vou fazer nascer um menino lindo na casa de uma hebreia, chamado Moisés, só para ele ser o libertador desse povo meu. E quando esse homem chegar diante do faraó, alguém que se acha, e perguntar quem é que enviou, você vai dizer assim: o eu sou te enviou. E ontem o pastor mencionou dizendo isso, pastor Adson Belo. O que é eu sou? Não é eu sou, é Deus dizendo: eu sou o que você precisar que eu seja na sua vida. E naquele dia, aleluia, se Israel tivesse fé para dizer assim: Senhor, nós precisamos que tu seja ponte, Israel todo, 1,5 milhão de pessoas andaria sobre as águas, irmã Célia, sairia, aleluia, do Egito e chegaria perto de Canaã, andando por cima das águas. Mas a fé deles era passar em seco, acostumado com o deserto. Eles não queriam nada molhado. Disse assim: a gente quer andar no deserto. Deus disse assim: então eu vou limpar esse mar, eu vou abrir esse mar, mas eu vou fazer vocês chegar. Oh, Rei da Glória. Esse povo esqueceu de tudo isso, esqueceu dos patriarcas, da promessa, e agora Deus traz jugo de novo. E por essa ocasião, os judeus que habitaram agora em Samaria, os que se esqueceram de Deus, vão casar-se com mulheres desses países, ou com os homens. É o caso daquela irmã de João 4, quando Jesus disse assim: vai lá e busca seu marido. Ela disse assim: eu não tenho marido. Jesus falou assim: agora está começando bem, está parando de ser ator aqui na minha presença e contando quem você é de verdade. Eu não sei se você que está aqui nessa noite olhando para mim agora e participou desse culto, se você ficou preocupado assim: com que roupa será que eu vou? Porque lá tem que, parece que ir de social, né? As mulheres, acho que é saia que usa, os homens usam uma roupa assim com gravata. Eu tenho que ir de um jeito que não percebam muito que eu não sou de lá. Você tem que entender que Deus te vê em todos os lugares, e não é pelo que você veste, mas é pelo seu comportamento, é o que você faz, é pela sua personalidade, pelo seu caráter.
é que Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Deus não quer de mim, de você, uma postura de ator e de um estereótipo de santidade. Não. Aqui na igreja é lugar de chegar e contar para Deus mesmo, falar assim, ó, isso aí sou eu, Senhor, ó. O Senhor deu uma limpada, mas eu já me sujei de novo. Mas eu vim para cá porque aqui tem água limpa e viva, água de salvação. É isso que Deus quer ouvir de você nessa noite. E aí, irmãos, aquela mulher disse assim, ó, eu não tenho marido. Jesus falou, começou bem, porque você teve 5 até agora, e o que você tem não é seu, é de outra mulher. E você tem procurado a felicidade em tantas coisas, mas eu sou a felicidade. Eu sou o preenchimento da tua alma, eu sou a razão de você existir, estar aqui nessa noite. Todas as perguntas e questionamentos que você chegou nesse culto, Jesus está dizendo assim, eu sou a resposta para todas elas. Na palavra que Mateus mencionou, ele disse assim, olha, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é suave e o meu jugo é leve. Se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz, vem e me segue, e em mim encontrareis sabate. Alguém acha que é sábado? Ele está dizendo assim, eu sou a paz e o descanso para o teu corpo e para a tua alma, eu sou o que você precisa. E aquela irmã casou então com gente de Abel, de Cuta, de Ramate, de Servarvaim. E aí há uma briga entre os judeus e os samaritanos, porque eles fizeram o que Deus não pediu para fazer, e agora mora naquele lugar um povo misturado. Então um judeu autêntico, à altura, ortodoxo, ele não vai em Samaria de jeito nenhum, nem que seja para o arrebatamento. Não vai eu, não vai você, mas Jesus vai, irmão. Tem lugar que eu falo assim, eu não vou, Jesus, eu não vou lá. Jesus fala assim, você vai porque eu estou mandando. E você já não manda mais em você, ou eu não sou mais o Deus da sua vida. Porque quando você estava no barro, você disse assim, Senhor, me tira daqui, manda na minha vida, dirige a minha vida, Senhor, reina na minha vida, faz tudo. Aí depois a gente esquece, né, irmão? Quando a gente está lá no Pouso Alegre, andando de Fusca na lama, irmão Sebastião, a gente lembra de Deus. Aí quando você está na Dom Pedro, Lucas, andando de carro de 9 marchas, diz que Jesus senta do lado aí que eu quero dirigir um pouco também, né? Ô irmão, vai ser a pior tragédia da sua vida, tentar dirigir ela sem Jesus. Está aqui o irmão Rodrigo, que cada viagem que ele sai, e entre ir e voltar, dá 2.000, 3.000, às vezes 5.000 quilômetros. Fica 10, 15 dias fora. Mas ele já falou isso para mim, às vezes ele está no volante, não é imprudente. Ele coloca no viva voz, Eliseu. E ele disse assim, pastor, estou eu dirigindo aqui na rodovia boa, mas o meu GPS é direcionado lá do céu, é Jesus, é o Espírito Santo que me leva. Às vezes o irmão Rodrigo está dirigindo assim, ele disse assim, eu vou acelerar 300 quilômetros para parar, aleluia, bem longe, eu quero chegar no Mato Grosso. Aí o GPS disse assim, não, você vai parar no próximo posto, você vai abastecer, você vai almoçar, porque lá no refeitório tem uma garçonete, e ela precisa ouvir a minha palavra, e você vai fazer ela temperar salada com lágrima essa tarde. Para aí, varão. E ele já falou para mim, ai, se eu não parar, pastor, eu tenho que pagar de dobro pedágio, eu tenho que gastar o dobro de diesel, eu tenho que passar a noite, pagar estacionamento. De máscara. Fala para esse irmão sorrindo, deixa Deus dirigir sua vida. Pode dar glórias a Deus, quem está entendendo? Então primeiro ele passa em Samaria, depois na Galileia. Aí entrando na Samaria, ele vai numa certa aldeia, irmã Vaninha. Aldeia que ninguém iria, mas Jesus vai. Sabe qual é a aldeia? Dos leprosos. E quando ele entra na aldeia, vai dizer assim, que saiu ao encontro dele. Jesus não foi ao encontro da pessoa. As pessoas foram ao encontro de Jesus, mas não chegaram perto pela condição delas. Você sabe por que Jesus vai aparecer para a sua vida e dirigir ela? Porque você tomou o princípio e o posicionamento de se aproximar dele. Você está meio de longe, desconfiado, não deu um glória ainda, você não sabe.
mas no certificado de registro. A gente anda no carro com documento, mas tem um negócio que a gente deixa em casa quando compra o carro, que chama registro, DUT, sadia. Aquilo a gente deixa em casa só para a hora que vender. Aquilo de fato é o certificado de propriedade. Você está meio acanhado aí, mas eu quero dizer que no seu certificado está escrito que você pertence a Jesus Cristo. Josias, Casquinha, está escrito que nós pertencemos a Jesus Cristo. Ponto. Aí o princípio é que quando Jesus entra na aldeia, 10 leprosos, presbítero Augusto, pastor Sebastião, eu acho, um chegou para o outro e disse assim: olha, chegou a nossa esperança, chegou a nossa solução, chegou a nossa cura, chegou para nós, olha, o fim de toda acusação e humilhação, chegou para nós. Aí, irmão, pega o grupo de 10, um incentiva o outro. Você vê que você veio para cá por incentivo de alguém, né? Do Espírito Santo. Tem esse amigo, esse irmão, esse parente, esse vizinho, usado pelo Espírito Santo, mas que te incentivou a estar aqui nessa noite, porque Jesus está na casa. Então se aproxima. Mas o texto diz assim, irmã Ivone, que eles ficaram meio longe, não chegaram muito perto. Por quê? Não quer se envolver? Não é nem porque, não é porque não quer, é porque não pode. Essas pessoas estão tão presas na lei de Moisés, e o texto vai dizer assim, que tem algo contido na lei mosaica, em Levíticos capítulo 13, para ser preciso no verso 46, eu acho, a respeito da lepra. Moisés, ele deu uma instrução a respeito de quando alguém pegasse lepra. Eu já preguei isso aqui, outras pessoas melhor do que eu até. Era assim, apareceu uma ferida em qualquer lugar do corpo. Nós temos, por exemplo, o rei Uzias, que pegou lepra bem na testa, em um lugar que não dá para esconder. Porque quando a lepra pega, por exemplo, o caso de Naamã, a lepra de Naamã pegou nas costas, nas pernas, na virilha, embaixo dos braços, mas quando ele colocava a roupa, escondia a lepra. Ô, irmão, não dá para você ficar escondido, vai doer demais. Você vai viver uma vida de mentira, e tudo que é construído em cima da mentira, uma hora cai, rui. É melhor construir em cima da verdade, porque a mentira é areia e a verdade é rocha eterna. Entendeu? O Naamã estava acostumado a viver de aparência, mas a verdade chega um dia na casa dele através de uma escrava. E todo o mal da Síria podia contaminar aquela menina também, inclusive a lepra de Naamã. Mas ela está tão cheia de Deus, que nada, nem de Naamã, nem da casa dele, nem da Síria, aleluia, ela contagia aquela menina, não contamina. Mas o que tem de verdade, irmã Ivone, naquela menina escrava, vai contagiar Naamã, a Síria vai conhecer Deus. Oh, Espírito Santo. Mas a de Uzias é na testa. Eu não sei se ele colocou chapéu, boné, estola, não sei, irmão. Tentou, mas não deu. Mas quando aparecia uma doença na pele, que nada, um remédio de mato, qualquer coisa que desse para passar, sarasse, aí um amigo chegava e falava assim: ixi, esse negócio aí está piorando. Você falou que é mosquito que mordeu? Rapaz, está parecendo um cachorro que mordeu aí, tão grande que é. Não, aqui já estou passando um remédio e está sarando. E as pessoas ficavam olhando. Está aumentando, varão. Você precisa ir no médico, hein? Aí ia no médico, o médico lá da época, o dermatologista, falava assim: pega a folha de figo, um empasto com mel, e soca, põe em cima de um pano, envolve isso aí, e aí você daqui uns dias volta. Quando voltava estava piorando. O médico dizia assim: ixi, rapaz, eu vou passar um último remédio para você, hein? Se não melhorar, você vai ter que passar no sacerdote. Aí mais uma semana, 7 dias a mais, piorou. Aí vai no sacerdote. O sacerdote olha de longe e diz assim: rapaz, o negócio está feio mesmo. Eu vou te dar 7 dias. 7. Para você voltar aqui. Se isso aí não parar de brilhar, não parar de expurgar coisas más e mau cheiro,
Aí você sabe da notícia, né? 7 dias depois o negócio está pior ainda. Aí o sacerdote dizia assim, ó, não precisa nem despedir da esposa, nem dos filhos, nem da família, pode pegar e ir para o campo dos leprosos. Então o que restava para um leproso? Alguém que foi considerado, diagnosticado com lepra, é viver longe de tudo e de todos, não ter o prazer da companhia da família, da esposa, dos filhos, não tem nem do esposo, que fosse uma senhora, não tem de poder estar na igreja, não poderia entrar num culto como esse daqui. Acabou a vida para ele. Ele tem que viver agora de uma dependência. As pessoas têm que sentir no coração, né? Tem que ter uma compaixão de outro ser humano, de jogar lá pão, água, jogar roupas. E o negócio era tão terrível, porque até a roupa que eles tiravam não dava para lavar, tinha que ser queimada. Eles viviam à margem da sociedade. Mas o texto diz assim, que Jesus está indo para Jerusalém, mas ele vai passar primeiro em Samaria, depois na Galileia. Ele tem uma coisa para fazer na Galileia, mas primeiro ele precisa fazer onde ninguém espera que vai fazer. Aí Jesus está lá. Quando chega na aldeia, 10 pessoas desse jeito vêm ao encontro dele, mas eles reconhecem assim, ó, eu não posso fazer isso, que eu estou vendo todo mundo fazer, eu não posso estar ali. Mas o bom é que tem desejo no seu coração, e Jesus está aqui para ver isso aí tudo, a veracidade do seu coração. Aí eles pararam de longe, e o texto vai dizer isso aqui, olha, verso de número 15, glórias a Deus. E um deles, glórias a Jesus, desculpa, deixa eu voltar, verso 13, levantaram a voz. Quem levantou a voz, irmãos? Não, oxe, levantou para Jesus. Quem levantou a voz? Os leprosos. Quantos deles? Então quem levantou a voz? Quantos? Levantaram a voz dizendo, olha o que eles falaram, de longe, mestre, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles são tão inteligentes que primeiro vai chamar Jesus de Jesus e depois de mestre. Eles sabem que aquilo ali não é só um viajante, eles já ouviram falar de Jesus, é você. Você já ouviu falar de Jesus, por isso você entrou nessa casa nessa noite. E o texto diz assim que eles falam, Jesus mestre, tem misericórdia de nós. Sabe por quê? Aqui a gente não tem misericórdia, as pessoas no máximo têm dó da gente, mas a dó não tira nós dessa situação, a dó não gera cura, a dó não nos insere novamente no culto, a dó não nos leva novamente em família, a dó não remove de mim, Jesus, essa situação. Mas tu és Deus e Senhor, tem misericórdia de nós. Vocês lembram do cego de Jericó, quando Jesus vai passando assim, e ele percebe, porque embora ele não enxerga, mas ele tem muita visão, João, aí diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí foi passando, Jesus não parou não, Vaninha. E aí o cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não falei para vocês que estava de madrugada, liguei no canal e estava passando a Paralimpíadas. Aí eu nem sabia disso, irmão. Tem um grupo, acho que é time, mais certo é time, de futebol, de cego, e de meninas do Brasil, senhoras já. E é um tipo de futebol diferente, porque elas não têm muita mobilidade. Então o gol é perto, daqui no Lucas ali. 4 de um lado, 4 de outro. E elas ficam com uma venda, além de não enxergar, fica com uma venda, que pode ser que tenha só um pouco de deficiência, não tem ausência total da visão. Então, para gerar equidade dos dois times, tapa a visão, Eliseu. Aí eu percebi depois, eu foram falando, que dentro da bola tem um chocalho. Elas não enxergam, mas tem a percepção, a visão da percepção, de saber aonde a bola está. Então quando a bola vem assim, imagina alguém que não enxerga, irmão, como é que você vai pegar ou tatar alguma coisa? Mas é aguçado o sentido da audição ao extremo. Então aquele escuta uma agulha cair na esquina ali do quarteirão seguinte. E o cego de Jericó, quando percebe que é Jesus, ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu percebo que é Pedro, irmão, que chega e diz assim, ó, oxe, para de incomodar o mestre, para de gritar, rapaz, você não está vendo que a sua chance já acabou, porque Jesus passou por aqui, a sombra dele cura, e se a sombra dele passou por você e não curou, é porque não é seu dia, mas a insistência pela fé gera um milagre de salvação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém não está entendendo por que é, irmão Dito, presbítero Dito, porque aquele homem está gritando que Jesus é o filho de Davi, quando alguém está dizendo assim, não, ele é filho de José e de Maria, o carpinteiro, ele mora na Galileia, ele é de Nazaré, ele não tem nada a ver com Davi. Disse assim, não, vocês só veem, eu enxergo, ele é príncipe, filho de rei, ele tem o sacerdócio sobre os seus ombros. Para vocês é só um homem notável, mas para mim é o sentido da minha vida, e esse homem pode resolver meu problema. Irmão, você tem que pedir misericórdia para quem tem para te dar. Não é para o noivo, para o namorado. Para de rastejar para ele. Para de implorar amor por alguém que não tem para te dar. Mas peça misericórdia de Jesus. Aleluia, que vai vir cura para o corpo, para a alma e salvação para você. Agora, para ir finalizando já. Senhor, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, não está dizendo e vendo ele, está dizendo vendo-os. Tinha 10 leprosos. Não é todos que clamaram não, irmã Lia, porque nem todo mundo que entra aqui tem a fé que tem em você. Irmão, sua fé é tão grande, mas tão grande, que você atraiu uma van de anjo aqui nessa noite. Vou dizer para ver se você dá glória de novo. Você não está, com todo respeito, se tem aqui alguém de uma igreja histórica, você não está numa missa, você está na presença do Deus vivo. Você atraiu o olhar de Deus nessa noite sobre a sua vida. Você tem tanta fé, irmão, mas tanta fé, irmã, que se você tivesse noção, o Santa Teresa podia sair dali e ir para o Eldorado, e quem dá garantia disso é a palavra dele, de Deus. E vendo-os, glórias a Jesus, disse-lhe, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Irmão, aqui Jesus nem entrevista o doente nem nada, e nenhum dos discípulos também ousou falar, Senhor, quem que pecou? Eles, o pai deles, os filhos deles, para que acontecesse isso aí? Como é que é? Porque vocês sabem que tem ocasião para tudo, né? Outros fizeram isso, uma entrevista, teve que chamar o jornal, o ouvidor, o Bom Dia, TV Diário, saiu lá no programa do meio-dia, do Gotino, que é crente. A pastora daqui dessa casa era fã do Gotino. O Gotino está em outro lugar agora, não sei aonde, mas é crente. Nesse aqui, quando ele diz assim, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, Jesus disse assim, vai lá e mostra para o sacerdote. Talvez você veio para cá, com todo respeito, leproso espiritualmente falando, fisicamente com uma deficiência, e nem era isso que você estava esperando. Mas Jesus, irmã Célia, ele cria uns ambientes que Jesus não vai chegar, irmão, de dizer assim, vem aqui, rapaz, de que lugar que você é, o que você fez, o que você cometeu, que pecado que aconteceu lá, conta para mim qual que é o pecadinho de estimação que você tem, fala aí, vai, não peques mais. Jesus não falou nada disso. Aquele dia simplesmente, porque era um dia especial, como é a noite de hoje, ele disse assim, vai lá só e fala com o sacerdote. Por quê? A esperança de um leproso era que mesmo no campo ali, ou que seja o sol, a salinidade do ar, do deserto, que fosse, gerasse nele uma cura. E se melhorasse a ferida, ia melhorando, ele ia evoluindo, ele ia chegando perto da cidade, a ponto de que se tivesse cicatrizado, ele diria assim para um ancião, um conselheiro, que também habitava no extremo, dizendo assim, olha, vai lá e fala para o sacerdote, que a minha ferida já não está mais daquele tamanho, diminuiu, olha, está bem pequena. Aí o sacerdote às vezes ainda falava assim, deixa ele mais um pouco lá, vai.
Aí demorava para se lembrar, né? Lembra de José? Ele disse assim, ó, vai lá e fala para ele de novo, que agora sumiu. Aí quando ia lá para o sacerdote, falava, disse assim, ó, deixa ele mais um pouco para ver se não aparece de novo. Mas é um momento ia, aí o sacerdote dizia assim, ó, a maior alegria para um leproso era quando o sacerdote falava assim, pode vir aqui, entra dentro da casa de Deus, entra na sinagoga, entra no culto de novo, Lucas, vem para a presença. Não era entrar no prédio, era sentir de novo o que estava ausente de sentir faz tempo. Manda ele vir aqui, aí o sacerdote olhava e disse assim, onde é que era mesmo? Era na mão direita ou na mão esquerda? Aí até o doente falava, agora falando bem, eu nem lembro na onde que era. Jesus é maravilhoso. O sacerdote, por instrução de Deus, dizia assim, ó, vamos fazer o seguinte, não anima muito não dá glória ainda não marca culto de ação de graça ainda não, vamos esperar mais 7 dias, daqui 7 dias você volta para ver se não está de novo, né? Vai que é fake essa cura aí, né? Que o adversário fica falando para você assim, ó, você não foi curado não, você não foi liberto não, Deus não te tirou desse lodo não. Aí você fala para ele assim, só que tem uma coisa, tem lama ali, mas eu não sou porco, eu sou ovelha desse aprisco, não sou porco, eu sou ovelha desse aprisco, e eu conheço a voz do meu pastor, eu caminhei, aleluia, no limite da graça, caí nos pedregais, fui parar na lama, mas o meu DNA é de ovelha, e eu conheço o meu pastor. Jesus só falou, vai lá e mostra para o sacerdote. Aí o texto vai dizer assim, que indo eles, mostrando-se aos sacerdotes, glória a Deus, ficaram limpos. Qual que foi o resultado do sacerdote? 10, está curado Luiz, está curado irmão Mauro, está curado, você não está dando nem glória, está liberto, Jesus já fez, está tudo certo. Eu já preguei aqui, não é igual o dia que eu preguei, eu até queria, mas não é o mesmo dia. Mas Jesus está igual aquele dia. Você imagina alguém que está lá, vamos colocar aí 5, 10, 15, 20 anos longe de casa, sem ver a esposa, os filhos, sem ter o prazer de entrar na igreja, e quando ele ouve assim de quem pode e está liberando para a bênção, você não podia antes, mas você pode agora. Você não podia ceiar antes, mas você pode ceiar agora. Antes você não podia nem vir num culto, porque o inimigo não te deixava, ele te amarrava, mas hoje Jesus já deixou você entrar aqui, e você já chorou, você sentiu, você segurou para não chorar, tem gente que segurou, fazendo de forte, mas você viu como é bom sentir Deus. Você pode. Fala para o irmão que está do lado, Jesus te deixou, Jesus permitiu, aleluia. Irmão, olha para mim, 10 anos sem ver a esposa, e agora você pode, o que você faz? Hein, Roberval? Passa até no boticário antes, não passa? Meu Deus, 10 anos sem ver o Júnior, Vaninha, o que você faz? Meu Deus. Mancélia, 10 anos sem ver o Gilberto. Como é que chama o homem lá do sapato? Todo de presente. Meu Deus, da grife lá. Passava na loja e comprava um na hora. Ricardo Almeida, chama o sapato. Passava lá e levava um para ele. Pensa só, irmão. Lucas, 10 anos sem ver a varoa. E na hora que o sacerdote fala, tá liberado. Ô irmão, vai dar até pipoca na praça de noite. O que você faria, irmão? 10 anos preso, agora está liberto. Só vivia na margem, agora você pode se inserir novamente. É festa, Vaninha. Até esqueceu quem fez. Tá os 10 tudo andando, irmão Augusto. Só que aí um pega e fala assim, oxe, rapaz, quase que eu esqueço. Olha, eu já não podia entrar mais, estava vivendo aqui há tanto tempo. Minha mente cauterizou, eu esqueci que as coisas são boas. E agora eu já estava indo embora, mas eu esqueci de fazer uma coisa. Eu acho que chegaram e disseram assim para outros, irmão Zé Maria,
Você não vai voltar para agradecer a Deus que Ele fez, não? Você não vai voltar? Você não vai voltar para agradecer a Deus, não? Meu Deus, do que Ele fez, você não vai voltar? Jesus, olha, eu não sei vocês estão indo para Jerusalém, porque Ele está indo para lá, né? Vocês são de lá, né? Eu nem sei se vocês iam me convidar para ir lá, porque eu não sou de lá, eu sou daqui. Mas eu já estava empolgado indo com vocês para Jerusalém, porque vocês são judeus. Mas eu preciso voltar para agradecer quem fez isso por mim. Aí o texto diz assim, fique de pé, igreja, que vem voltando dando glória a Deus e aleluia. Vem voltando que foi liberto da droga, do cigarro, da mentira, da prostituição. Vem voltando aleluia, que era para estar enterrado, mas está vivo aqui nessa noite. Cadê você que está voltando para agradecer? Cadê você? Quem voltou para agradecer nessa noite? Tem alguém aqui? Voltou para agradecer pela casa, pela vida, pela família. Voltou aqui para agradecer a Deus por estar vivo. Meu Deus. Aí Jesus é que pergunta para os discípulos assim, David, vem para cá. Mas não foi 10 que eu curei, não foi 10? Aí disseram assim, foi Senhor, foi 10 que o Senhor curou, foi 10 que o Senhor libertou, foi 10 que o Senhor deu saúde e vitória. Oxe, e só voltou esse estrangeiro aí, só voltou esse de fora. Quem é da casa não voltou para agradecer, não? Quem mais tinha intimidade comigo, quem mais eu dei vida, ô irmão, já faz tanto tempo que era para você estar morto, que se a gente fizesse uma exumação do seu corpo, só tinha crânio e fêmur lá, o resto já estava comido, porque estava lá debaixo há 10, 15, 20 anos, mas Deus te deu vida há muito tempo atrás. Você pode agradecer Ele aqui nessa noite? Pode? Só voltou isso aqui, Vaninha? Meu Deus, de 10, 9 é de Jerusalém, cadê os meus? Não, voltou esse. E como que o homem volta, irmão dito? Aleluia, voltou glorificando, dando glória a Deus. Quem volta com agradecimento. Ô irmão, eu precisava estar naquele culto ontem. Aqui nessa noite pode ter filhos de Abraão ou seguidores de Moisés. Os seguidores de Moisés disseram assim, fazer o que, né? Eu queria ficar no Egito mesmo ali. Morrer aqui tá bom. Aqui tem pepino, cebola e alho. Imagina uma torta de alho, irmão. Que delícia que não é, não? Eu queria isso aqui para minha vida, morrer no meio dos bezerros. Queria morrer aos pés. Eu queria ficar bem no meio do pé da esfinge. Eu queria ficar por aqui mesmo. Aqui no Egito é lugar bom. A gente já está há 430 anos aqui. Eu fico nos pés de Anubis, já está bom. Que é o Deus da morte. Como eu vou morrer mesmo, Ele resolve para mim, né? Mas eles esqueceram que Deus tinha uma promessa para a vida deles. Senão você precisa estar nos pés do Senhor, mas não é por obrigação, é por gratidão, é por agradecimento. Os seguidores de Moisés só faz as coisas porque se não fizer vai morrer, tem uma obrigação. Mas os filhos de Abraão disseram assim, oxe, eu não estava nessa história não, mas ele me inseriu. E o que tem de agradecimento em mim não dá para conter aqui nessa noite. Aqui tem gente que Deus libertou, está libertando e vai libertar. Aqui tem gente que Deus libertou, está libertando nessa noite e vai libertar se você der lugar. Do que, pastor? De tudo que não presta. E como é que se agradece uma pessoa que faz uma coisa para você que você não poderia fazer? Como? Por exemplo, quando eu fui casar não tinha dinheiro para nada. Então alguém chegou e disse assim, eu vou te dar a aliança, eu tenho ela até hoje. Não está aqui porque minha mão está inchada. Por causa de uma encostadinha de um anjo de Deus aqui. Mas é coisa de leve, vai levar para o céu. Como é que eu agradeço o homem que me deu a aliança no dia do casamento, irmão Augusto? E toda vez que eu olho eu lembro, está aqui o outro. Uma está ali no carro, a outra está aqui. Como é que você agradece a pessoa que te deu, por exemplo, 3 meses de aluguel, quando você começou a vida e falou, essa casa aqui é para você, fica ali. Como é que você agradece uma pessoa
que levou para você mantimento, alimento para sua esposa, para os seus filhos, quando você não podia e esperava que viesse de alguém da família, e Deus usa alguém de fora. Como é que você agradece ela? Como é que você agradece quando você ia a pé todo dia para o trabalho e alguém passa e dá uma buzinadinha e diz: entra aí. Aí você dá risadinha e fala: ixi, aquele irmão me levou mais de ano para trabalhar no carro dele. Como é que você agradece? Só que não é coisas perecíveis. Como é que você agradece alguém que te tirou do corredor da morte e te inseriu no condomínio da vida eterna? Como é que você agradece? Eu vou te dar uma orientação, levantando a mão, bendizendo, enaltecendo. Sabe o que mais que eu aprendi ontem, João? Queria que você estivesse no culto comigo, mas daqui uns dias Deus vai preparar, João. Ó, a gente dá glória a Deus, né? Por quê? Esses dias eu estava com o João, quando o João foi batizado com o Espírito Santo, o João meu, lá no culto dos jovens, e eu fui no ouvido dele e disse assim: filho meu, dê glórias a Deus, esquece de alguém estar te olhando e dá glória, 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 glórias a quem é digno de toda honra e glória. Dê glórias a Deus. E aí ele fez aquilo. A gente está acostumado a dar glória para Deus baseado no que a gente está precisando. Ontem eu aprendi que é assim, ó, não precisa chegar ao que você está querendo, você já vai dando glória pelo que Ele já fez. E olha a pergunta: o que é que Deus já fez por você? Você reconhece o que Ele fez por você e da onde te tirou? Então vou te dar a chance de agradecer Ele aqui nessa noite. Fecha os teus olhos e fale com Ele. Volta para agradecer. Volta. 9 foram embora. A ingratidão é o maior pecado que existe. Você não precisa de religião, você precisa de Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. E se você reconhece que foi Ele que fez tudo isso, você é sucesso no que faz, na empresa onde atua, você é exemplo na família, no casamento você luta para ser exemplo, como filho, como pai, como mãe, como servo, como obreiro. Você insiste, paga o preço e renuncia. Glória seja dada a Deus. Mas o sucesso na minha e na tua vida é porque Ele fez, Ele assinou embaixo para acontecer. E eu te oriento a agradecer nessa noite. Se você reconhece quem era, onde estava, e foi Ele que tirou, te lançou, te projetou, foi Ele que, aleluia, permitiu tudo isso acontecer na tua vida. O que você mais precisa, o que você ainda almeja, Ele pode trazer por você. Então, só os que agradecem, só os que são de agradecer. Eu não estou falando com os que é de reclamar, só os de agradecer. Fale com Ele. Abre a tua boca e teu coração. Conte para Deus. Aonde era para ter morte, tristeza, fim de história, Ele chegou com a vida, com a oportunidade, com a cura, com a libertação.